filha da maneira que o Senhor quer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu já agradeço, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória! Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por esta noite, por esta oportunidade. Eu iria para casa agora tranquilamente, cheia, repleta, transbordando da graça do Senhor. Da unção de Deus sobre este lugar, da presença do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Quero agradecer, Diácono Marcos, me passar essa oportunidade, me passar essa responsabilidade nesta noite. É assim como já foi dito, os que aqui estão é porque para nós foi marcada essa data. Então aprove a Deus que nessa noite seja eu o vaso que vai transmitir a mensagem. Glória a Deus. Eu quero contar a igreja deixar aqui mesmo, irmãos, onde tudo começou. Aleluia. Santo, santo, o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 1 de Êxodo, versículo 17. Amém, irmãos? Deus vai procurando, para nós vamos todos juntos, nesse mesmo entendimento. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém? Irmãos, todos acharam? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas o versículo 17. Esperar o pastor auxiliar e a irmã. Que culto lindo. Eu sinto como se a casa estivesse lotada. Glória a Quero Deus. estar lotada na presença do Senhor, Glória a Deus. dos seus anjos, Glória da a sua Deus. glória, da sua unção. Quando nós estávamos aqui no início, já com a Milane, já com o Marlon e eu, iniciando em oração, e eu sentia verdadeiramente o céu se abrindo sobre este lugar. E não foi diferente durante todo o culto. Versículo 17 de Êxodo diz assim, irmãos: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Amém? Até aqui, a palavra do Senhor pode ser sentada, está de pé. Que Deus essa conosco através dessa palavra. Nós estamos na campanha aos pés da cruz e eu quero assim dizer para a igreja que chega a ser covardia de convidar para ministrar essa campanha. Porque eu fico lá de casa, eu fico ali na igreja assim, como a mulher da Samaria pedindo ao Senhor: Pai, o que cai da mesa já me basta. Eu já fico assim cheia, porque a presença do Senhor tem sido grande, a palavra ministrada tem levado a cada dia a minha porção, mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Que bom que estamos aqui, né, irmãos? Hoje, quando o pastor desceu, me deu essa notícia triste, nos trouxe que um amigo nosso, um vizinho amigo, infelizmente partiu no dia de hoje. E é assim a vida, irmão, nós nunca sabemos. Temos a certeza de que amanhã estamos de pé,
dia a dia sabendo que estar vivo é todos os dias um milagre. Você é milagre de Deus nessa casa. O milagre é a tua vida. O milagre é o Senhor ter preparado pessoas para não aceitar o decreto do rei contra a tua vida e moldar o coração daquelas que deveriam temer ao faraó. Nós estamos na campanha, eu não vou sair do tema da campanha, que é os pés da cruz. Mas aqui é onde eu fiz a leitura. Nós estamos num tempo onde a lei suprema era do rei, era do faraó. E ele se incomodou, irmãos, com aquele povo. Não porque eles fossem ricos, não porque eles tivessem as mais belas casas, não porque eles andassem nos carros mais chiques, porque ele não se entendia, não se conformava de que quando eles viram que o povo de Deus prosperava, crescia, multiplicava, era abençoado, mesmo tendo sido feitos escravos, mas no meio da terra estranha, no meio da escravidão, Deus abençoava o seu povo, e ele olhava aquilo e ele ficava indignado. Mas como é que pode? Está multiplicando, está crescendo, está prosperando. Esse povo não tem casa, esse povo não tem mais nem identidade, esse povo desceu para cá honrado, porque eles foram como convidados, mas hoje eles são escravos meus. E aquele povo, quando o faraó, eu imagino, olhava pela janela, a cada dia os quintal estavam mais cheios que o chão da igreja de criança gatinhando. Tudo prosperava, multiplicava. E eles começaram a temer. Ele começou a temer o povo de Deus. Tem gente que diz que o Antigo Testamento não é mais para falar conosco. Mas o Espírito Santo nesta noite preparou para mim e para você para te dizer que o inimigo pode tentar ter decretado uma falência que ele tentou, que ele quis, mas o Senhor reverte e te abençoa. Aonde você estiver, aonde você for, o Senhor irá prosperar, abençoar e multiplicar. Não adianta você ficar questionando, tentando entender, Pai, por que é que as pessoas estão se levantando se eu nada tenho? Se eu sou uma pessoa simples, que levanto de manhã, como diria minha mãe, levanto de manhã, vem no almoço para poder comer a janta. E por que tem esse povo aí indignado, questionando, apontando o dedo, se levantando contra a minha vida? É porque esse povo entende o que Deus tem na tua vida. Às vezes, como eu disse, nós passamos pelo dia a dia desapercebidos do poder de Deus sobre a tua vida, daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. E o inimigo lá do outro lado tem olhado pela janela da tua casa e tem pensado, Senhor, como é que pode ela ainda estar de pé? Como é que pode não ter caído? Como é que pode não ter se rendido? Não tem nada e continua de pé, mas não só de pé. Cada vez que eu olho, eu vejo melhor, eu vejo crescendo, eu vejo lutando, eu vejo prosperando. Enquanto eles olhavam para as mulheres dele dentro dos palácios, secas, dentro do meio da riqueza, porém secas, enquanto eles olhavam para aqueles lugares frios, sem a presença de Deus, olhavam lá para o arraial de Israel, e cada hora era um forno cheio, uma mulher barriguda e um monte de criança pelo chão, e eles prosperando, a ponto de que o inimigo começa, irmão, a enviar luta. Ele se deita na sua cama e pensa, peraí, tá fácil assim? Então vamos dobrar o peso, vamos dobrar o jugo, vamos dobrar a carga, coloca mais trabalho, coloca mais serviço.
tua vida. Ele só se levanta porque ele teme. Ele só se levanta porque é covarde. Ele só se levanta porque conhece o poder sobrenatural de Deus na tua vida. Aleluia. Ele sabia que ele tinha que tentar parar. Porque quando ele colocava trabalho era com medo. Quando ele colocava prova era por medo. Ele era grande, ele era forte, mas ele temia o pequeno. Porque Deus, ele nos chama, ele trabalha, ele opera, ele capacita o pequeno para colocar no lugar do grande, para tirar o assento daquele que se julga maior e colocar o pequeno que está em obediência a Deus. O inimigo olhava e não entendia. Mas a palavra do Senhor diz que ele temia aquele povo pequeno. Ele temia. Ele não entendia e temia. Não entendia e temia. E o processo dele tirava o sono dele. Sabe aquela pessoa que ela não consegue dormir? Ela não encontra paz na casa dela. Ao invés de cuidar da vida, ela está preocupada com o que está se passando na tua casa. Ela está preocupada com o que está se passando na tua vida. Com o teu jeito, com a roupa, como você faz, como você adora, como você vem para a igreja, como você frequenta. Ele não cuida da casa dele. Ele cuida da tua. Ele não cuida mais da vida dele. Não tem mais tempo para isso. Porque está preocupado em ficar de olho na janela. Mas como é que pode que ainda está de pé? Como é que pode que ainda não caiu? Só que ele não sabia que havia um Deus que guardava aquele povo. Povo quietinho lá. Às vezes você tem pensado assim: Senhor, eu não saio nem de casa. Quando eu tenho oportunidade, eu fico quietinha no
Sabe o que Deus diz sobre a tua vida? Que se continuas usando a fé, que Ele depositou no teu coração, fará coisas tão grandes que você vai duvidar de você mesmo. Não vai ser o outro, não vai ser o outro, vai ser você que vai começar a duvidar de Deus. Fui eu mesmo, Senhor. Foi através da minha vida, foi através da minha mão. É o que o Senhor diz nessa noite. Porque para Deus não existe pequeno. Ele pega o pequenininho, escondidinho lá. E é esse que Ele faz brilhar a obra dele. É esse que Ele chama para fazer a diferença. Essas mulheres não eram ninguém. Faraó chama e dá uma ordem. Você quer fazer um pacto da Assembleia, se mata. E quer a morte sobre a vida dos filhos de Deus. Quando você for fazer o pacto da Assembleia, vocês matam. E a palavra do Senhor diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como ordenou Faraó. Não parece simples. Você sabia que o decreto de um rei não obedecido significa morte, significa uma sentença de morte na vida daquelas mulheres, mas ainda assim elas passam por cima da palavra do rei, da palavra do faraó, da palavra do grandão, para temer aquele que é maior ainda. Passaram por cima da palavra do próprio faraó do Egito, para poder ser um canal de bênção na mão de Deus. A palavra diz que elas temeram a Deus, elas eram servas. Não, o Senhor está dizendo nessa noite que é no meio do ímpio que Ele vai te exaltar, que é lá no meio do ímpio que Ele vai usar para mostrar quem você é na casa do Senhor. É no meio do ímpio que Ele vai levantar vai pegar o coração assim, ó, e vai virar do avesso, porque eu estou gostando. Ele está virando o coração de ímpio para trabalhar em teu favor. É o que Deus está fazendo nesta noite, visitando aquele que até tem na mão dele, ele pensa que tem poder de decretar o mal sobre a tua vida, mas o Senhor já ordenou. O povo de Deus está na tentativa quietinho, vivendo a sua vida normal. Faraó está lá no palácio tramando o mal, mas enquanto isso no céu há um mover sobrenatural. A Deus ordenando: desce lá e muda o coração daquelas mulheres agora, desce lá e muda o coração dele agora. Está planejando o mal contra o meu filho, desce lá agora e recorda este mandato, desce lá agora e recorda essa ordem, desce lá, Pai, mas o coração é duro. Eu mudo o coração de pedra em coração de carne. Não te preocupa, porque Deus está nesta noite revogando o decreto de maldade, de coisa ruim sobre a tua casa, sobre a tua vida, revertendo o coração do homem para trabalhar em teu favor. Está pensando que vai vir contra a tua vida, dentro do coração já está até acima, satisfeito. Agora eu paro ela, agora eu vou parar ele, mas não sabe que já está
sobre o mesmo rio que o rei olhou e viu nele a morte daquele povo. Foi o mesmo rio que Joquebede olhou e falou: aqui tem livramento. Aqui vai ter livramento. Você está entendendo que as coisas é o que você está olhando? É a forma que você está olhando que vai fazer a diferença na tua vida. A ferramenta era a mesma. O rio era o mesmo. Para Faraó era morte, para Joquebede foi vida. Para o Faraó aquilo era decreto do fim. E para Joquebede foi o começo da libertação daquele povo. O começo do povo de Deus sendo resgatado. Foi o começo. Quando aquela mãe, todas as mulheres ao redor deviam estar lá dela, as vizinhas, todas juntinhas, porque eles não tinham luxo, né, irmão? Era duplex, triplex, nós morávamos nas tendinhas, porque era um escravo um colado em cima do outro. Então quando uma chora, a outra sacode a outra. Sabe quando sabe o choro? Sacode quem está do lado, porque não tinha espaço. E quando umas quantas choravam, uma nação todinha, todas as mulheres e os homens chorando, toda uma nação reclamando ali que não tinha mais saída. Agora não tem jeito, não tem parteira que nos livre dessa. Tinha uma única que olhou de uma forma diferente. Eu posso pegar este rio, que Faraó disse que através dele vai entrar a morte na nossa vida, e através desse rio transformar na libertação. O meu não. Você não tem que aceitar. É tempo do entendimento de que aos pés da cruz você pode, de que o sangue de Cristo já te deu a autoridade para te colocar de pé diante do inimigo e dizer: aqui não, na minha casa não, na minha família não. Aquilo que você está enviando pensando que é o meu fim, presta atenção você, porque é nessas águas que a minha vitória vai passar. Porque na mesma água que o inimigo declarou a derrota deste povo, naquela mesma água, Joquebede coloca o libertador Moisés dentro de um pequeno cesto. A história de Moisés aqui todo mundo conhece. A palavra do Senhor diz que a aflição daquele povo chegou ao coração de Deus, incomodou o coração de Deus, e o Senhor levanta Moisés como libertador. E um dia, quando aquele povo está saindo, finalmente livre das garras, porque tem fim. Deixa eu dizer para você que tem fim essa luta. Deixa eu te falar que essa prova já tem data marcada para acabar. Que lá do alto do céu, teu Deus já declarou um dia. O Senhor sabia o que estava acontecendo
surpresa na mão daquele que você tem visto o dedo apontado na tua direção, aqueles que têm tramado, que têm pensado no teu fim, antes de sair daquela terra de escravidão. Você diz: peraí, vocês não vão sair de qualquer jeito. O meu povo não sai deste lugar de mão vazia. Você não sai dessa prova de mão vazia. O Senhor tem aberto o céu sobre a tua vida e derramado porção generosa da graça e da unção dele, para que você, quando passar pelo final desta prova, você vai sair tão pesado, tão cheio de Deus, tão carregado da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, que o inimigo não vai ter medo mais de longe. Ele vai pegar quilômetros de distância. Quando ele estiver passando, ele vai pôr pro lado da rua, porque ele vai entender que sobre a tua vida ele não tem autoridade. Sobre a tua vida ele não pode. Na tua vida ele não pode tocar. O Senhor faz todo um trabalhar muito conhecido sobre a vida daquele povo para mostrar que ele é Deus. Nós servimos, igreja, um Deus que nunca perdeu batalha. E às vezes eu fico inconformado, que eu vejo um crente pensando que Deus vai aprender a perder batalha logo uma vez dele. A minha luta está demais, a minha luta você nem tem. O tamanho da minha prova você não tem noção. Ah, mas o que está vindo sobre a minha vida eu não aguento. Às vezes, irmão, o problema está nisso. Está em nós, que olhamos para o rio e já aceitamos a derrota, já aceitamos o decreto. Não, agora é tempo da gente se levantar e olhar de forma diferente. Eu não consigo, mas aquele que se levantou em meu favor é infinitamente poderoso para abençoar a minha vida, para derramar do céu a graça e a força que vai me fazer passar por esta e por quantas provas forem necessárias para chegar ao final e conquistar aquilo que Deus preparou para a minha vida. Deus preparou coisa linda. Tinha lá do outro lado uma terra magnífica esperando o povo, mas precisou esperar aquele povo entender que Deus trabalhava no meio daquele deserto, que Deus estava trabalhando no decreto de Faraó, que Deus estava trabalhando quando mandou as parteiras matar as crianças, que o dedo de Deus estava se movendo quando não deu ordem para lançar aquelas crianças no rio. Em tudo dai graças, porque em tudo que vem sobre a nossa vida tem a mão de Deus se movendo para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para abençoar a tua vida. Através deste povo que saiu, foi que nasceu o evento da Páscoa que breve nós vamos estar ali. Às vezes a gente pensa que é só comer o chocolate, mas significa libertação. A cruz significa libertação, mas não é libertação, irmão, como a gente imagina. É libertação de toda a potestade maligna que tenta contra nossas vidas. É a libertação, às vezes, de nós mesmos, que nos julgamos pequenos demais, incapazes demais, e esquecemos de se segurarmos nas mãos do Senhor. Nós podemos todas as coisas. É para nós despertarmos em nós que isso aqui é para nós usarmos, que a Bíblia é para ser usada, que a palavra de Deus é para ser usada a teu favor, que é para não olhar para a prova, se sentar diante dela, eu não tenho o que fazer porque é muito mais forte do que eu. É para olhar para a prova, se lembrar de quem é o Deus que você serve e dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus está operando nessa prova, se Deus está operando nessa peleja, quem impedirá o agir de Deus sobre a minha vida? É declarar, irmãos, é ter um entendimento, é não chegar só na Páscoa ou só na campanha aos pés da cruz, para lembrar do preço e do valor da cruz. Sabe quando você tem algo para enfrentar? Quando nós assistimos um filme de terror, que vai falar de vampiro, vai falar de treva, sem já prestar atenção no filme, como é que as pessoas vencem, como é que eles escapam, é pegando uma cruz e apontando, porque o inimigo, assim como
antigas, da minha época, que eu sou antiga do todo orgulho, do todo prazer, quando havia uma batalha, as pessoas costumavam constantemente dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. E repreendia aquela luta, e repreendia aquela batalha. Aí nós vamos ficando crente, querendo ser crente moderno, e esquecemos de clamar o poder do sangue da cruz, esquecemos de clamar o nome de Jesus, esquecemos de ter o entendimento que quando nós estamos afligidos, o Senhor se levanta para vir em nosso socorro. Que havia um plano maligno sobre a vida daquele povo, sim, e que o inimigo de nossas almas não para de trabalhar, não, mas que maior do que ele, do que qualquer plano, qualquer decreto, qualquer ordem, é Deus que vem sobre a minha e sobre a tua vida, maior que qualquer plano. Eles todo ano matavam um cordeiro para poder declarar ao povo que vocês são livres. Passava um ano, não se parava, matava um cordeiro. Para que esse cordeiro, tá? Para você entender que um dia nós somos escravos, mas Deus nos libertou. E porque durante o ano, filho, nós pecamos, nós erramos, nós somos falhos. Mas aí, nós matamos este cordeiro, oferecemos ele ao céu, ao Pai. E ele livra os nossos pecados. E ele nos dá acesso a Deus, nos garantindo mais um ano de força para nós caminharmos. Mas, irmãos, foram passando anos, e a luta continuava, e esse clamor que subiu aqui em Gênesis, em Êxodo 3, subiu lá no coração de Deus, subia todo santo dia, o povo clamando, o povo lutando e mata cordeiro, o povo lutando, o povo gemendo e mata cordeiro, e entra a Páscoa e sai Páscoa, e continuava da mesma forma, até que o Cordeiro Santo se entregou para que nunca mais você precise aguentar o cheiro de Satanás, aguentar a afronta do inimigo, aguentar a prova sobre a tua vida, porque Deus se entregou por ti. Um dia, não para aquela criança que chega, não vai ter mais sacrifício todo ano, não. Eu vou lá e vou me entregar pela vida deles, e o meu sangue vai lavar o pecado de um por um, e eu vou levar, ainda que seja na lágrima e no choro. E assim foi que o Senhor fez pela minha e pela tua vida. Então saia nesta noite desta casa de Deus ciente